bem-vindas à nossa aula 1 aqui do módulo 1 da Jornada de Independência Financeira para Mulheres do Poupei. Eu sou a Aline Rezende, mãe, empresária e CEO da Poupei, e vou acompanhar vocês aqui ao longo dessa jornada. Sejam muito bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre empoderamento feminino, a descrição dos padrões e comportamentos que definem quem somos. Vamos falar também sobre o que podemos fazer para construir um novo padrão e, em seguida, como reconhecer quem realmente somos e quem podemos ser. Começando pelo padrão de comportamento. Primeiramente, precisamos entender o que é comportamento. De acordo com a psicologia, o nosso comportamento é o conjunto de ações e reações que temos no dia a dia. Isso vai formar o nosso comportamento. Por quê? Porque essas ações moldam a nossa realidade em todas as fases da vida. O que faz de você ser quem você é o seu comportamento. Mas como o nosso comportamento é formado, ele tem base em 4 fatores que devemos considerar. Primeiro, a idade. Segundo, as pessoas e o ambiente à nossa volta. Terceiro, herança cultural. E quarto, os fatores genéticos. E para começar a entender um pouco melhor do nosso comportamento, é importante entender as nossas conquistas ao longo da história, porque elas sim foram formando o nosso comportamento. As mulheres conquistaram o direito de ir para a escola apenas em 1827. Antes disso, apenas os homens podiam frequentar a escola. Depois, em 1879, conquistamos o direito de ir à faculdade. Então, antes disso, nenhuma mulher podia se graduar, somente depois de 1879. Em seguida, em 1937, conseguimos conquistar o nosso direito ao voto. Antes disso, apenas os homens podiam votar. Em 1988, super recente, a Constituição reconhece que todos somos iguais perante a lei, ou seja, uma conquista das mulheres. Está lá no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. E nos dias atuais, 2021 é o momento mais favorável da história, onde nós podemos sim ser protagonistas das nossas histórias. Por isso é importante reconhecer que nós passamos por todas essas fases e sim, fomos conquistando. Isso foi mudando o nosso padrão de comportamento. Agora sim, nós podemos voltar e entender os fatores que influenciam o nosso comportamento. Primeiramente, a idade. Na nossa infância e na nossa adolescência, é onde o nosso comportamento está sendo formado. Nós somos altamente influenciáveis nessa fase, principalmente na adolescência. Nessa faixa etária, nós percebemos que somos pessoas além do nosso vínculo familiar, ou seja, todas as outras pessoas que nós temos contato, seja amigos, professores, vizinhos, primos, eles influenciam sim no nosso comportamento. Segundo fator, as pessoas e o ambiente à nossa volta. Em todas as fases da nossa vida, nós estamos em contato com pessoas e todas elas têm uma bagagem diferente da nossa, muitas vezes até oposta. Isso nos traz a necessidade de nos adaptar, e nós nos adaptamos como? Mudando o nosso comportamento. O terceiro fator é a nossa herança cultural. O país, a cidade, o bairro em que nascemos também tem forte influência sobre o nosso comportamento, bem como as crenças religiosas, costumes culturais e também a situação econômica da nossa família. Isso influencia diretamente no nosso comportamento. E o quarto fator são os fatores genéticos. Sim, alguns comportamentos são passados de geração em geração. Sabe aquela implicância com alguém ou com algum jeito, aquele jeito de caminhar, aquele jeito de falar? Sim, o comportamento ele é passado de pai para filho, de mãe para filho. Então nós temos sim a nossa herança genética e isso influencia também no nosso comportamento. Mesmo com todas essas influências, você deve estar perguntando, mas é possível mudar o comportamento? Sim, nós podemos mudar o nosso comportamento. Nós temos o poder de mudar à medida que nós mudamos esses fatores, que nós mudamos o ambiente que nós convivemos, por exemplo. Então isso vai mudar as pessoas ao nosso redor e com isso nós vamos criar e desenvolver novos comportamentos. A nossa postura diante da vida muda e isso reflete na maneira como nós nos comportamos. É importante lembrar que todos os nossos resultados ou a falta deles está diretamente ligado ao nosso comportamento, que são padrões de ações e reações que se repetem ao longo da nossa vida. Podemos mudar quando trazemos à consciência o que precisa ser mudado. Sabe quando você faz aquilo de novo, você pensa, não, de novo não, por que eu fiz isso? Então, quando você começa a ter essa consciência de que esse comportamento não é legal, que essa ação não é legal, essa reação não é legal, você começa a trazer o seu ponto de mudança. E como que você vai fazer isso? Através da inteligência emocional. E mais sobre isso nós veremos no nosso próximo módulo aqui na Poupei, porque aqui as mulheres podem mais.